E aí por isso esse momento do diálogo consciencial da palestra. Então hoje nós vamos falar de uma coisa muito oportuna, né, num dia de trabalho de cura, de tratamento físico e espiritual, que é saúde é o nosso estado natural. A gente veio conspurcando isso aí, né, subvertendo o valor da saúde. Então o que é comum hoje, o que é normal hoje? Todo mundo tem alguma doença, ou aguda, ou crônica, ou mal-estar, e a gente está vivendo desse jeito. Será que está certo? Está dentro de uma lei, a gente sabe que essa lei ela existe e ela é justa. Mas será que quando Deus, né, nos criou como seus filhos, era para a gente sofrer tanto? Ou será que as nossas escolhas não estão sendo tão acertadas assim? Será que a gente não sabe o que é certo e o que é errado? Ou a gente sabe quando é certo e quando é errado, mas mesmo assim a gente teima em fazer as coisas erradas? E aí a gente ativa essa lei. E na Umbanda a gente atribui ao nosso pai Xangô, né? Por isso que ele está com a balancinha lá, né? Então, saúde é o nosso estado natural. Vamos preparar que eu vou começar com uma breve leitura, tirada da Sutra Sagrada da Seicho Noye, para quem não conhece. É chegada a hora. Agora todos os doentes podem se levantar. É chegada a hora em que a doença não existe para ti. Há 2000 anos atrás, Cristo curou doentes que se achavam à distância apenas com palavras. Seja-te feito conforme a tua fé. E é chegada a hora desta verdade ser revelada à humanidade. Aquele que recebe a verdade através dos candeeiros aniquila os males. Quando se aproxima a verdade, extingue-se as ilusões. Recebe minha luz sem duvidar. Então Cristo falou isso para a gente. Então o que a gente pode prestar atenção aqui nesse texto? A fé, a sua fé te curou, não é assim que o Cristo falou? Só que a gente tem que pensar, não é uma fé cega. Essa fé tem que ter base, ela tem que ter razão projetada aí, uma fé raciocinada que a gente costuma falar no Espiritismo. Porque a fé cega nos cega. E às vezes a gente fica esperando as coisas acontecerem, elas não acontecem. Por quê? A gente não está fazendo o que a gente deveria fazer. Então essa fé raciocinada, gente, essa fé que a gente tem que ter numa busca de cura, qualquer que seja essa cura, às vezes numa coisa que a gente está tentando conseguir no nosso dia a dia, essa fé ela tem que ser raciocinada porque ela pressupõe nós fazermos o correto para alcançarmos essa vitória, o que a gente quer alcançar. Então ela tem que ser uma fé raciocinada. E como é que eu vou ter essa fé raciocinada se eu não tenho conhecimento para tal? Se eu não estou parando para refletir, se eu não estou buscando, se eu não estou entendendo, por exemplo, os textos sagrados? Porque muitas parábolas, muitos símbolos, será que a gente está entendendo? Então também esse é um dos motivos aqui da nossa palestra, desse diálogo consciencial. Vocês lembram da passagem que o Cristo falou, que está no Evangelho? Levanta, toma o teu leito e anda. Então tinha um senhor que estava em estado de enfermidade muito grave, há 38 anos, isso está na Bíblia, para quem quiser buscar, e ele não conseguia se levantar para ir buscar o cálice da cura, tem uma simbologia aí. Então ele não tinha como se mover para buscar a cura. E todos que conseguiam se levantar, iam até lá e buscavam a cura, eram curados e seguiam suas vidas. E ele nunca conseguia. Por não conseguir andar, quando ele tentava se movimentar, alguém ia lá na frente dele e tomava daquela água que curava. E assim Jesus chegando em Jerusalém, que era onde esse enfermo estava há 38 anos sem condição de nada, Jesus chegando lá o viu e perguntou para ele, se ele queria essa cura. E ele falou que ele não conseguia a cura porque ele não conseguia se movimentar, ele não conseguia fazer nada por ele. E ele estava abandonado. Isso nos lembra muito a nossa fé, o nosso amor e a nossa caridade, gente? São os princípios da Umbanda. Mas eu quero pegar 3 pontos principais, 3 chaves aí dessa frase. Levanta, toma o teu leito e anda. Então, quando Cristo o curou e falou, levanta, toma o teu leito e anda, tem algumas simbologias que a gente precisa entender. Porque não é puramente levantar, tomar o leito e sair andando. Então, Cristo falou por muita simbologia. Então, quando fala levantar, o que o Cristo quer dizer? É para cada um de nós que se levantar. Essa simbologia do Evangelho, da Bíblia, isso é para todos nós, para toda a humanidade, todos os filhos. Então, levantar é reconhecer nosso potencial para mudar as circunstâncias em que nos achamos. O que esse senhor que estava enfermo há 38 anos falou? Que ele não conseguia fazer por si, porque ele não conseguia andar, ele não conseguia se movimentar. Então, a partir do momento que Cristo o curou, que ele teve a possibilidade, o merecimento, a misericórdia da cura, o que o Cristo falou? Agora levanta, faça por si, se cuide. Então, gente, levantar tem esse sentido da gente tomar consciência
do porquê que adoecemos, por que estamos adoecendo tanto, se o que a gente está fazendo está coerente com a saúde que a gente quer ter, ou se está incoerente. Então esse levanta é a gente tomar essa consciência, é pegar os conhecimentos, é buscar os conhecimentos. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, bem ali no meio do Bongá, ele falou bem assim, é um ensinamento muito, eu acho muito importante da Umbanda. Ele falou o seguinte: o conhecimento não é para ser dado, é para ser buscado por cada um. E vocês podem observar que quando as coisas não são dadas com muita facilidade, a gente dá valor, a gente tem dado valor? Geralmente não. Então, vamos pensar também nesses dizeres do Caboclo das Sete Encruzilhadas. O conhecimento não é para ser dado, é para ser buscado por cada um. Cada um de nós, a gente já está na fase de evolução, de consciência, minimamente para entender que a gente precisa buscar conhecimento. A gente precisa buscar as verdades, as leis que regem a nossa existência, a nossa vida. Sabe por quê? Senão a gente vai ficar recebendo as multas da vida o tempo inteiro. E ainda assim a gente está recebendo essas multas, às vezes dores, às vezes sofrimentos, às vezes enfermidade, e a gente não acorda que a velocidade está errada, a direção está errada. Às vezes a gente está na contramão da saúde, do que a gente veio buscar. Então esse levantar e tomar consciência. Tomar o leito tem dois sentidos, bem capciosos, bem interessantes até. O primeiro sentido do tomar o leito é o leito no sentido de caminho, né? O caminho, tomar o rumo de si, tomar o rumo da nossa vida, tomar o rumo do que a gente quer encontrar, do que a gente quer realizar na nossa vida. Então esse leito é a gente saber por onde caminhar, e caminhar firmemente, pisando firme, sabendo que o que eu estou fazendo está em coerência com o que eu quero alcançar. E Deus, na sua misericórdia, na sua perfeição, vai me dar o que eu estou fazendo por merecer. E ainda assim, quando eu não merecer tanto assim, tem a misericórdia divina. O outro sentido do leito é o sentido da maca mesmo, né? A maca ali. E olha a simbologia da maca, que interessante. Quando uma pessoa está internada numa maca, vocês concordam que ela está de certa forma paralisada? Então a enfermidade chegou num ponto que falou assim: se você não parou a sua vida, porque você estava indo na direção errada. Olha como a vida é sábia, e olha como Deus cuida da gente. Se você estava indo na direção errada e você não estava entendendo, é preciso que eu te pare. E a vida nos para por misericórdia. Então essas paralisias a gente tem que analisar. Então a maca nesse sentido, que a gente precisa, quando ele fala levanta, toma o teu leito, ou seja, pega a sua maca e caminha, ele está falando o seguinte: sai desse estado de paralisia, você não tem que mais ficar deitado esperando as coisas acontecerem, faça por ti. E aí caminha. O caminhar, gente, tem a ver com esse caminhar seguro, que nos faz bem. No caso da doença, da enfermidade, um caminhar que me dê saúde. No caso das coisas que eu quero no dia a dia, que seja coerente com o que eu estou buscando. Se eu quero paz, eu tenho que ser a paz, eu tenho que gerar paz, né? Se eu quero prosperidade, eu tenho que gerar prosperidade. Então a gente tem que levantar, caminhar nessa direção. Eu sei aonde eu tenho que chegar, então eu tenho que caminhar na direção de onde eu quero chegar, porque senão eu não vou chegar lá. Olha que frase forte, gente. Isso aqui é uma chave. Eu acho que isso aqui a gente tinha que decretar todo dia, quando a gente acorda. Primeiro, saúde é o meu estado natural. A gente tinha que dormir decretando isso e acordar decretando isso. E nos lembrar disso durante todo o dia, para ser coerente com isso. Olha outra frase. A mesma inteligência que criou o seu corpo é a mesma que pode curá-lo. Gente, vamos voltar lá. Quando, não vou dizer que éramos, né? Porque nós não éramos, né? Éramos espíritos, estavam sendo acoplados ali. Enfim, foi fecundado o óvulo com espermatozoide, criou-se um zigoto. Eu queria que vocês imaginassem todo esse processo. Tem gente que fala divisão celular. Eu prefiro falar multiplicação. Ambos estão certos, mas é porque a multiplicação dá essa ideia, né, do quanto a natureza se multiplica e é perfeita. Se multiplica em perfeição. Então, olha só, era uma célula, gente, um zigoto. E olha o que se transformou. Vocês já pararam para analisar? Cada célula que começa a se multiplicar, se dividir, se multiplicar, cada célula sabe o que tem que fazer. Nós deveríamos ser essas células na humanidade, mas nós vamos chegar lá. Esse é o propósito, inclusive, de estarmos aqui, né? Buscando conhecimento espiritual. Mas então, quando nós aprendermos a ser essa célula, como uma célula saudável de um corpo, então esse planeta vai ser um planeta feliz.
E vamos voltar aqui para o nosso corpo, para a gestação, para a geração. Como é que uma célula sabe que ela tem que se transformar no estômago, a outra célula sabe que tem que se transformar no coração, e ali vai, no rim, nos pulmões. Gente, existe um princípio inteligente aí atrás. O princípio inteligente que já está na célula, e existe o ser inteligente, a consciência inteligente, que é o nosso eu divino, sob o comando de tudo. Então, assim, a gente tem que parar para analisar como a natureza é perfeita. Então, essa mesma inteligência que gerou todo o nosso corpo, ela está o tempo inteiro trabalhando para manter a nossa saúde. Quando a gente tem algum estado de mal-estar ou enfermidade, é porque a gente está atrapalhando essa inteligência. Olha o que a gente faz. Existe uma inteligência que já sabe o que fazer. E a gente está todo dia atrapalhando essa inteligência. Como é que a gente atrapalha, Sérgio? Alimentação, maus pensamentos, maus hábitos. A gente geralmente busca o que nos faz mal. E aí essa inteligência não tem mais força do que a gente, que é o ser pensante, que é o ser inteligente, que é a consciência pungente. Né? É a centelha divina manifestada na forma humana. Então, se a gente dá um comando errado, aí a gente pergunta, nossa, mas por que tantas dores e sofrimentos no mundo? Porque a gente só aprende assim, não é? Parece que a gente só está aprendendo assim. Então, enquanto a gente não entender o caminho do amor, cuidar do meu corpo, da minha saúde, e obviamente que a gente não vai ser absolutista aqui, porque todos nós temos esses processos, né? De enfermidade, mas isso faz parte do processo. O que a gente está tentando trazer aqui é a consciência de como mudar isso. Como mudar. Né? Esse é o nosso intento aqui. Então, cada célula sabe exatamente o que fazer. Existe essa inteligência. São princípios inteligentes, né? E aí eu pergunto para vocês, desde esse processo, dessa primeira célula que formou esse nosso corpo aqui, para que a gente pudesse encarnar e evoluir, e aprender, experienciar, experimentar sobre tudo que a vida tem para nos ofertar. Onde está o nosso olhar sagrado para algo tão divino, que é o nosso corpo físico? Aonde está, gente, o nosso olhar sagrado? A gente esqueceu. Então aí geralmente as pessoas falam, a gente só dá valor à saúde quando a gente está muito doente. Não é nem pouco doente não, é só quando a gente está muito doente. Então vamos pensar de forma mais sagrada, de forma mais respeitosa, porque, gente, sem esse corpo, acabou vida, acabou prazer, né? Então a gente tem que pensar nisso. E aí eu quero trazer um princípio que é muito importante também dentro da biologia, da química, da ciência, gente. Homeostasia. É um nome estranho, alguns de vocês devem conhecer, se não todos, mas homeostasia, gente, é uma capacidade que o nosso corpo tem de se reequilibrar naturalmente. Ele já sabe fazer isso. Quer um exemplo da homeostasia? Quando a gente faz um corte, regenera ou não regenera? Regenera. Quando a gente come alguma coisa ruim, a gente passa mal, daqui a pouco a saúde não vem se estabelecendo, a própria febre é um processo de cura. Né? Os anticorpos ali, todo o sistema imunológico lutando para restabelecer a saúde. Ou seja, 24 horas por dia, inclusive quando nós estamos dormindo, o nosso corpo está trabalhando para o nosso bem-estar. E o que a gente tem feito no dia a dia? A gente está auxiliando ou a gente está trabalhando? A gente está sobrecarregando ou a gente está facilitando o trabalho do nosso corpo? Será que a gente tem consciência disso? Então, homeostasia é esse poder de reequilíbrio. A natureza também tem isso, esse poder. E não por acaso o nosso corpo faz parte dessa natureza, porque não se separa, né? Cada um dos nossos órgãos, quando saudáveis, sabe exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Mas temos atrapalhado isso o tempo todo, todos os dias. Daí vem os desequilíbrios e as enfermidades. Então vamos olhar para essa questão da homeostasia como uma ferramenta, um instrumento perfeito, que o divino colocou sob nossa confiança, sobre a nossa confiança. E o que a gente faz quando alguém, ou quando um ser, como o nosso Cristo, Oxalá, nosso Pai que nos criou, nos dá alguma coisa em confiança? A gente tem que responder, né, gente? À altura. Há uma relação importantíssima para realizar a cura e manter a saúde, que é a nossa mente e as nossas emoções. Gente, tudo começa na mente. Eu acho que quem está vindo aqui acompanhando as palestras já está cansado. Eu não aguento mais o Sérgio falando disso. Tudo começa na mente. A mente é o todo, né? A mente é universal. Tudo começa no pensamento, tudo que a gente vai materializar. Só que as emoções também têm um papel primordial nesse processo de enfermidade ou de curar, de mal-estar ou de bem-estar. Aquela frase muito famosa: mente sã, corpo são.
Esse é o princípio, essa é a chave. Isso aqui é milenar, esse conhecimento. Então a gente tem que entender que se a minha mente não está bem, se eu não domino a minha mente, se eu não entendi que a minha mente é minha e não sou eu que sou dela, se eu não entendi isso, a minha mente vai me dominar e eu vou sofrer. Então eu preciso parar com esse condicionamento. Tudo que eu penso, eu me entrego, seja coisa ruim, seja coisa que me faça mal, que me leve à doença. Então mente sã, corpo são. Só que olha o que é interessante. A mente é o nosso instrumento mais poderoso, a gente ainda está aprendendo a utilizar. O nosso corpo emocional, as nossas emoções, também tem muito poder. E a gente já viu como é que está o mundo, né, gente? Nessa questão de emoção, está todo mundo, de certa forma, desarmonizado, desorientado. Ou seja, também não aprendemos a utilizar as nossas emoções. E o que é a chave aí? As nossas emoções são a forma como a gente experimenta o mundo. E a forma como a gente experimenta o mundo é que vai dar um significado. Então olha só, a gente tem um sistema de crenças, ou seja, as coisas que eu acho que é certo, que é errado, que me faz bem, que me faz mal, tudo que eu acredito, tudo que eu vivo, está na minha mente, aqui na minha mente. Quando eu sinto alguma coisa, se me fez mal, o que a mente vai atribuir? Qual o significado que a minha mente vai atribuir para essa coisa que me fez mal? Está errado, é ruim, dói, né? Então tudo que a gente faz, a gente atribui um significado para essa coisa. Aí eu faço uma perguntinha para vocês. Comer aquela salada, aquela comida bem saudável, qual é o significado que a gente deu para essa alimentação saudável? Que ela é boa ou que ela, assim não, que ela é gostosa, prazerosa ou que ela é ruim de comer direito? A gente atribuiu esse sentido, né? Não, gostoso é os sanduíches, muita gordura, aquilo que me faz mal. Olha como é que a gente está utilizando a nossa mente para atribuir significado para as nossas experiências. O que eu sei que me faz mal, eu digo para ela, prazeroso. Ou então ela vai lá e me fala, é prazeroso e eu não faço nada para mudar. Aí a gente fala assim, mas se há de convir comigo que um sanduíche é muito mais gostoso do que uma salada sem sal, sem azeite, sem nada. Aí a gente para e analisa. Todos aqui devem conhecer pessoas que se alimentam bem, que não gostam de fast food, não gostam de muito doce, essas coisas, se alimentam bem. Oferece um hambúrguer cheio de gordura para essa pessoa, ela não sente prazer de comer. O prazer dela está numa salada sem sal, o prazer dela está no arroz, no feijão bem temperado, com mínimo de sal, mínimo de tempero, sabe? Então assim, está nas coisas saudáveis. Aí eu pergunto para você, o prazer está na coisa ou está em quem dá o significado? Então não tem mais essa desculpa da gente falar, porque, gente, tudo que faz mal é que é gostoso. Mentira, nós aqui estamos fazendo isso aí uma verdade, mas não é. A gente está querendo acreditar nessa mentira que a gente conta pra gente mesmo, pra gente não ter que fazer o que a gente precisa fazer e manter a saúde. E o nosso corpo, ele tem sabedoria, ele tem inteligência para que a gente possa comer essas coisas, hora ou outra. Não é proibir totalmente, a gente está na caminhada evolutiva. Mas o que é importante? Eu ser bem verdadeiro comigo. Eu sei que isso me faz mal, eu atribuir prazer a isso. Outro exemplo. Quem tem alguns vícios que alguns de nós pode pensar bem assim, como é que a pessoa gosta de fazer isso? A gente não pensa assim às vezes, mas para a pessoa é prazeroso. Mais uma vez, o prazer não está na coisa, está para quem dá, para quem condiciona propriamente o corpo emocional. A partir do momento que eu dou um valor para aquilo de prazer, e aí a gente chama de prazer mórbido, né, gente? Porque faz mal, então aquilo ali vai começar a me dominar. A mente é a grande maestra e as emoções a melodia. E o nosso corpo é o compasso. Então olha só, a nossa mente, ela tem que estar com a batuta ali, dirigindo a orquestra. Essa orquestra aí, a melodia, seria as nossas emoções. Então como que vai ser essa melodia agradável? É realmente uma melodia que me faz bem? Aí a gente pode buscar as músicas de hoje em dia, né? Quais as músicas que geralmente as pessoas gostam de ouvir? Músicas que não fazem muito bem espiritualmente falando. E aí o nosso corpo é esse compasso. Então ele vai dar pra gente o tom do certo, do errado, olha, tá fazendo mal, tá fazendo bem. E aí a gente vai com outro processo da consciência corporal, que é muito importante. Então a gente vive várias reencarnações, séculos, quiçá milênios, reencarnamos, ficamos às vezes 100 anos aqui na Terra reencarnado, vezes atrás de vezes, e a gente não aprende a olhar para o nosso corpo, a ter consciência corporal. Porque tem gente que tem coisas saudáveis, que tem algumas pessoas que não podem comer essas coisas saudáveis, que faz mal. Então nem isso a gente não aprendeu. Então assim, a gente quando chega para se alimentar na hora do almoço, na hora da janta, a gente não come o que o corpo nos sinaliza que está precisando para reequilibrar.
porque os órgãos estão falando com a gente, eu preciso de tais elementos. Sabe que a gente deveria ter vontade de comer só o que o nosso corpo precisa? Esse deveria ser o certo. Mas a gente só come o que dá prazer e o que geralmente faz mal. A gente tem que ficar muito atento a isso aí. O que é que a gente precisa fazer? Tomar consciência e nos curar. Estamos fazendo isso aqui. E caminhar com sabedoria. Aí é o que cada um fará quando sair dessa porta para lá. Então a gente está tentando trazer reflexões. Agora o que cada um vai fazer, aí vai depender de cada um. O que é importante que a gente também não pode deixar de lado? A ciência da Terra, ela deve caminhar com a ciência espiritual. A ciência e a espiritualidade junto. Então, assim, é uma coisa que os nossos guias, os nossos mentores falam muito. Comecei a fazer um tratamento no celulite, tem um problema, alguma enfermidade, alguma doença. Comecei a fazer um tratamento no celulite, vou parar de tomar os remédios. Ah, não tomo remédio mais. Gente, de jeito nenhum. Isso é extremamente perigoso. É conciliar a ciência da Terra e a ciência espiritual. E aí os nossos guias fazem isso muito bem, né? E o Espiritismo busca muito isso, está sempre em compasso com a ciência. E eu até falo muito aqui nas palestras também. É interessante a gente observar que algumas coisas que o Espiritismo traz para a gente por meio de psicografias e livros, a ciência vai descobrir 10 anos, 20 anos depois. Então essa conciliação da ciência da Terra com a ciência espiritual é exatamente o que os mestres e mestras do Oriente vão fazer aqui hoje, que os mestres que também estão trabalhando e vão fazer hoje. E aí a gente trabalha com ervas, a gente trabalha com cristais, e eu chamo a atenção aí dos senhores e das senhoras, de todos presentes, para essa questão do que o que realmente é remédio ou do que é realmente só uma droga para aliviar o efeito, que também tem a sua importância, mas a gente não pode tentar se curar utilizando drogas. Então as drogas, elas atuam nos efeitos que são o que a gente compra na drogaria, né, gente? Mas a gente precisa buscar a nossa farmácia interior. E a farmácia que está aqui no mundo também. É uma coisa só, mas a gente tem mania de separar para didaticamente a gente entender. Gente, a nossa alimentação é a nossa primeira farmácia. E farmácia não é droga, farmácia é cura, é remédio, alimento é remédio, né? Aí tem aquela frase, que você é o que você come. Então a gente tem que buscar a nossa cura a partir da prevenção, né? E não esperar ficar doente. Então a alimentação, os pensamentos, a meditação é uma forma, porque a gente está aprendendo a usar outros sentidos, sentidos mais espirituais. Aí entra a visualização, entra a meditação, entra a oração. A gente precisa aprender a usar. E o que os nossos mestres fazem aqui? Eles manipulam, porque eles pegam aqui na natureza, por isso que a gente tem muitas plantas, muitas ervas, porque eles trabalham a parte etérica da planta e trabalham no nosso duplo etérico. Para quem não sabe, o duplo etérico é um corpo, entre aspas, não é bem um corpo, mas vamos dizer assim, é uma energia que faz a conexão do meu corpo físico ao meu corpo perispiritual. E esse duplo etérico, ele carrega os meus registros, ele é o meu meio de receber a vitalidade, o prana, do sol, do ar que eu respiro. Então, os nossos guias tratam nesse nível de duplo etérico e perispírito. E eles usam as essências das ervas que estão aqui ao nosso redor. Agora, a gente tem essas ervas também à nossa disposição, os chás, né? E a gente precisa usar isso no nosso bem. Como aprender a interpretar e agir baseado na inteligência do nosso corpo? Olha essa frase aqui. Temos uma farmácia interior e os nossos sentidos podem ser a porta de acesso a essa farmácia. Por que os nossos sentidos físicos são a porta de acesso para essa farmácia interior? Vocês vão entender agora. A nossa visão, o nosso olfato, a nossa audição, o nosso tato, enfim, todos os nossos 5 sentidos, eles são a nossa porta de enxergar o mundo, de compreender o mundo e de experimentar o mundo. Aí é onde a gente falou da alimentação. Se eu não ensino o meu paladar a ter prazer, a me dar prazer de comer o que me faz bem, eu estou me boicotando, eu estou me sabotando. Então entende que a gente tem que usar os nossos sentidos físicos para nos dar um prazer que nos traga saúde. E o porquê que é perigoso também? Tanto essas nossas portas, os nossos sentidos, pode ser uma porta para acessar essa farmácia interior, como pode ser uma porta para nos afastar dessa farmácia interior. Sabe quando? Quando a gente atribui emoções ruins a coisas que nos fazem mal, né? E a gente continua fazendo. Quando a gente sente um mal-estar, quando a gente sente alguma coisa ruim, o que o nosso corpo gera? Uma bomba de hormônio.
E aí vem o mal-estar, vem a ansiedade, vem tudo aquilo. Aquilo faz um peso muito grande, sobrecarrega o nosso organismo. Mas sabe aquele processo de homeostasia, do reequilíbrio natural? Ele começa a ser prejudicado, porque o nosso corpo não aguenta ter que lidar com tanta coisa que a gente põe para dentro, em nível de toxina física e mental e emocional, e ainda assim ter que se reequilibrar. Aí vai chegando uma hora que o corpo não aguenta, e ele vai dando os sinais. A gente está ouvindo esses sinais, a gente está prestando atenção. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ai, isso me faz mal, mas eu não aguento, eu vou lá e como. Ai, passei mal, mas me faz mal de novo, vou lá e como de novo. Então a gente realmente não tem respeitado esses sinais. Precisamos sair do condicionamento e aprender a utilizar os nossos sentidos e emoções para dar o significado correto a cada experiência. Mente e razão será o nosso principal instrumento. Dar significado bom ao que me faz bem e não o contrário. Podemos literalmente bombardear o nosso corpo com emoções ruins ou então vitalizá-lo e fortalecê-lo. Então a gente tem que buscar essa consciência corporal, a gente tem que ser coerente com o que a gente está buscando, a gente tem que usar os nossos sentidos físicos como essa porta para acessar essa farmácia interior. A cura está dentro da gente. Jesus falou, a tua fé te curou. Então a cura, não foi Jesus que curou ninguém. Não é nenhum dos mestres que estão aqui, nem os mestres, nem os mestres que estão aqui que vão curar. A gente até costuma dizer, a gente fala que é um trabalho de cura, mas na verdade é um trabalho de auxílio à cura. Na verdade, o que a gente faz aqui hoje é um tratamento físico e espiritual, para auxiliar cada um a acionar essa farmácia interior. Mas aí a gente tem que sair dessa porta aqui sendo coerente com a saúde que a gente está buscando na nossa vida. Alimentação, pensamentos, bons hábitos, caminhada, né? É muito interessante essa questão de dar significado às coisas, e tem pessoa que acha que fazer exercício é horrível, é penoso. E já tem gente que vive na academia o dia inteiro, né? Também é um exagero. Mas está entendendo? De novo, o prazer não está nas coisas. A gente tem que aprender a dar significado bom para as coisas que nos fazem bem, ou então que a gente assuma as consequências. E geralmente elas são dolorosas, são sofridas. Irmãos e irmãs, então isso aí é a mensagem que a gente quer dar, né? Saúde é o nosso estado natural. A gente tem uma farmácia interior, uma farmácia exterior. Vamos usar isso com consciência, vamos ser coerentes, vamos fazer a nossa parte. Eu queria só pedir para vocês fechar os olhos um pouquinho, respirar profundamente para a gente se entregar nesse momento de cura.